Boa tarde, turminha dos quintos anos A, B e C da Escola Maria Faleiro de Araújo. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos lá iniciar mais uma semana. Hoje nossa aula é de língua portuguesa. Nós vamos realizar alguns exercícios, né, e retomar um conteúdo sobre artigo, adjetivo e locução adjetiva. Vamos lá? Então, na última aula, vocês viram que nós, para determinar o gênero dos substantivos, se ele é masculino ou feminino, nós utilizamos os artigos, né? Podemos utilizar os artigos. Então, quais são os usos desses artigos? O que são esses artigos, né? Ao colocar o, ou a, ou um, ou uma antes das palavras, fazemos a concordância com o gênero, masculino ou feminino. A concordância também pode ser em relação ao número, se é singular ou plural. Então, o conceito de artigo, gente, o que que é um artigo? Ele serve para determinar o substantivo. Então, se ele é masculino ou feminino, né, quanto ao gênero, e quanto ao número, se ele é singular ou plural. Vamos ver os exemplos aqui. Eu tenho aqui, observe. O alfinete. O alfinete. Tá? O substantivo alfinete. O que vai determinar? Eu usei o aqui, o artigo o, para determinar que ele está no masculino. E no masculino singular, né? Porque eu estou falando de um objeto só. Se eu escolho o artigo os, eu vou determinar o substantivo para o masculino plural. Ele vai para o masculino plural, porque eu estou falando de mais de um objeto, certo? O mesmo caso do exemplo do artigo indefinido um. E se eu falo um relógio, eu também estou deixando eu estou determinando esse substantivo no masculino e no singular. Ele está no singular. Ele está se referindo a uma quantidade. Agora, se eu falo uns relógios, uns é mais de um. Então, masculino plural. E ainda é masculino porque o substantivo está no masculino, certo? Agora, eu tenho aqui alguns exemplos. A loja. Quando eu falo a loja, eu percebo que o meu substantivo, loja, ele está no feminino. Então, vou empregar para determinar ele um artigo no feminino. Então, fica no feminino. E como está se referindo a um só, sim, feminino singular. Mas se eu falo as lojas, aí eu já coloco, me refiro a mais de um substantivo, né? Mais de uma quantidade. Então, ele vai para o feminino plural. Então, me referindo ao feminino, esse artigo determina o feminino plural. Quando eu falo uma coisa, uma, né? Esse artigo determina o substantivo no feminino. E aqui no caso, feminino singular, porque está se referindo a uma só. Quando eu falo umas coisas, estou me referindo a mais de uma quantidade, né? Então, e coisas está no plural, certo? Então, as palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, que acompanharam os substantivos são artigos. Então, esse é o nome que eu dou, né, para essas palavrinhas aqui. O, a, os, as, uma, uns, umas, são os artigos. E elas acompanham os substantivos para determiná-lo, tanto se é quanto
ao gênero, se é masculino ou feminino, quanto ao número, se é singular ou plural. Então, aqui é isso que eu acabei de falar, a concordância entre os artigos e os substantivos quanto ao gênero, masculino e feminino, quanto ao número, singular e plural. Ok? Vamos continuar. A concordância entre os artigos e os substantivos quanto ao gênero, masculino e feminino, e quanto ao número, singular e plural. Observe como o artigo pode ser importante quando os substantivos têm apenas uma forma, para o singular e para o plural. São o caso daquelas palavras que elas não têm como ir para o plural, como substantivo para o plural. Então, ele só vai ser determinado pelo uso do artigo. Então, um ônibus, uns ônibus. Se eu não tivesse esse artigo aqui, eu não perceberia que ele estava se referindo a mais de um, porque a palavra já é no plural, o substantivo já é no plural. O lápis, os lápis. Então, eu só sei que é mais de um lápis porque a palavra, o substantivo está acompanhado do artigo e ele está no plural. Então, por exemplo, eu sempre vou ter essa concordância que ele está falando aqui, que ele falou, porque não posso falar o cadernos, né? Já que eu estou me referindo mais de um caderno, tem que ser os cadernos. Não posso falar as, san, as sandália, as sandálias, né? Ou a sandália. Então, tem sempre que estar concordando em gênero, ou seja, masculino e feminino, e número, se é singular ou se é plural. Bom, vamos ler juntos. Artigos são palavras empregadas antes do substantivo e que ajudam a indicar o gênero e o número do ser ou objeto nomeado por esse substantivo. O artigo concorda com o substantivo que eu acompanho. Então, sempre lembrar disso. Ele sempre vai concordar com o substantivo, em gênero e em número. Os artigos podem ser definidos, quando individualizam e definem o substantivo. Os artigos definidos são o, os, a, as. Porque ele define, ele determina o que é. Clique é o barulho de encaixar. Então, olha aqui. Não se trata de um barulho qualquer, mas do barulho específico que, segundo o comprador, o objeto faz. Então, é algo determinado, definido. Ele não fala de algo qualquer, algo abstrato, pode ser qualquer coisa. Exemplos: o barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés. Então, o, os, a, as são os artigos definidos. Nós também temos os artigos indefinidos, que eles generalizam e deixam indefinido o substantivo. Uns, umas. Olha um exemplo aqui. É isso. Um alfinete de segurança. O que o comprador deseja levar pode ser qualquer alfinete que o vendedor tenha na loja. Por isso, ele se refere ao objeto de forma genérica. Ele não está falando de um alfinete específico. Ele pode ter mais de uma unidade daquilo ali, né? Aquele objeto está se referindo de forma genérica. Ele quer uma unidade de um objeto de segurança, de um alfinete de segurança, pode ser qualquer um. Um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas casinhas. Então, é diferente eu falar assim, a casa, a, a, a casa é amarela. Eu estou referindo a uma casa específica. A casa, uma casa definida. Agora, umas casas são amarelas. Eu estou me referindo a qualquer casa que pode ser amarela. Então, é indefinido, é algo que não está no sentido geral, não está no sentido individual. Bom, é só lembrar isso aqui, ó, que é muito importante. Os definidos são o, os, a, as, e os indefinidos, uns, umas. E lembrar que indefinido é aquilo que está falando no sentido geral. Então, logo você vai lembrar quais são os definidos. Tá certo? Vamos lá. Na página 58,
Complete cada frase a seguir com um artigo adequado. Então, quais são os artigos? O, a, os, o, né? Os, no plural, o, as, um, uns, umas. Então, esses são os artigos. Então, você vai completar, você vai observar, fazer a concordância necessária, ou seja, observar, né, para fazer a concordância certinho. Tanto no, se o substantivo é quanto ao número e quanto ao gênero, no singular, plural e se é masculino ou feminino. Observe para o sentido do texto se é melhor empregar o artigo definido ou o artigo indefinido. Aqui, morcego. Essa palavra está aqui, o substantivo ele está no singular. Está falando, e essa palavra, esse substantivo, ele é masculino ou feminino? Eu falo o morcego ou a morcego? É o morcego, né? Então, eu vou colocar aqui o. Por quê? Eu estou concordando tanto em gênero, né, masculino, quanto em número, singular. O morcego é animal mamífero. Agora, esse animal aqui, ele está falando no sentido geral, eu só tenho um tipo de animal mamífero ou vários? Ele está falando no sentido geral. Então, aqui no caso, eu vou colocar um. Também está no singular e também é masculino. Então, isso você vai fazer com todos os outros. Você vai ler e vai completar, tá ok? Está na página 58. Agora vamos para o segundo tópico da nossa aula. Adjetivo e locução adjetiva. Na tentativa de fazer entender o comprador da crônica comunicação, usa palavras que expressam as características da coisa que ele deseja comprar. Essa palavra é muito importante nesse tópico aqui. Características. Releia os seguintes trechos das falas do comprador. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? De metal. Então, ele tentou caracterizar. Lembra que semana passada vocês fizeram uma descrição e tentaram caracterizar alguma coisa? É isso. O adjetivo, ele traz e a locução adjetiva, ele traz características, né? Características de algo, de alguma coisa. Complete o esquema a seguir utilizando as expressões destacadas nas falas acima, de acordo com o que cada expressão representa. Ficou na página aqui anterior, mas aqui, uma coisa simples, conhecidíssima. O que é que você vai colocar aqui? Qual que é o artigo, né? Uma coisa simples. É uma. Qual que é o substantivo? Lembra que substantivo é o nome que dá nome aos objetos, às coisas, sentimentos, emoções. É uma coisa. E o que está dando características? Conhecidíssima, por exemplo, simples, vai colocar aqui. Então, vai destacar aqui nesse quadrinho os artigos, aqui o substantivo, e aqui as características. As palavras que acompanharam o substantivo coisa indicaram suas características e o gênero a que ele pertence, isto é, as palavras que o determinaram. Leia o trecho a seguir. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e observe a expressão que o vendedor empregou quando entendeu o que o comprador queria. Então, ele colocou um gigantesco alfinete de segurança. Agora, complete o esquema copiando as palavras da expressão destacadas nos quadros correspondentes. Então, você vai colocar aqui, qual que é o artigo? Lembra que nós estudamos o artigo? O, a, os, as, uns, uma, umas. Então, qual daquelas palavrinhas lá é o artigo? Qual que é o substantivo? Qual que está dando nome? Tem mais de um, ó. Mais de um.
uma lacuna. Característica, uma palavra que deu característica para esse substantivo. E uma característica é que a palavra veio com mais uma palavra, por exemplo, de metal, né, de metal. Então, é uma característica, mas está vindo com mais uma palavra. Vamos lá. As palavras que acompanharam o substantivo alfinete acrescentaram informação a ele, tornaram esse objeto mais específico, mais determinado. Leia prestando atenção nas partes destacadas. Alfinete de segurança. Haste de metal. Observe que para expressar as características do alfinete e da haste, houve a necessidade de usar duas palavras, de segurança e de metal. A expressão formada por mais de uma palavra, que faz o papel de um adjetivo, é uma locução adjetiva. Observe que as palavras, as características ou qualidades podem ser expressas por uma palavra, gigantesco, simples, ou mais de uma palavra, de metal, de cenoura. Então, aqui nós resumimos o conceito de adjetivo e locução adjetiva. O adjetivo e a locução adjetiva é a palavra ou expressão que indica a característica, a qualidade, o estado ou a aparência de seres nomeados pelo substantivo. É quando justamente dá uma característica, uma qualidade, né? E essa palavra pode ser apenas uma palavra, nesse caso é o adjetivo, quando ele é apenas uma palavra, ou uma expressão. Uma expressão é quando ele está, mais de uma palavra, geralmente duas, né? Então, a locução adjetiva é uma expressão sempre formada por mais de uma palavra. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos simples. Geralmente, a gente usa mais as locuções adjetivas na fala. Na escrita, a gente pode simplificar mais, tá bom? Percebam aqui que praticamente essa parte deu a resposta àquela questão anterior, tá bom? Então, se tiverem dúvida, voltem, dá uma lidinha nessa parte aqui de novo, repita essa parte do vídeo e responda, volte para responder o quadrinho anterior. Agora, um desafio. Ligue cada adjetivo destacado a uma locução adjetiva que pode substituir. Por exemplo, livros juvenis. Livros juvenis vai ser esse juvenis aqui, eu posso substituir ele por de porco, para jovem, de irmão, de ferro ou de mãe. O que tem mais a ver é o para jovens, né, gente? Então, vou ligar. Carne suína, de porco, né? De irmão, de ferro ou de mãe. Então, você vai ligar no que mais der certo. Então, agora nessa última parte, hora de organizar o que estudamos, vocês vão completar o esquema a seguir, né, e rever o que já aprenderam. Então, tem um breve resumo do que é artigo, é o que vem antes do substantivo e ajuda a determinar o gênero e o número, e um breve resumo do que é adjetivo e locução adjetiva, palavra ou expressão que traz característica, estado ou qualidade do substantivo. Então, aqui você vai colocar exemplos de artigo e aqui exemplos de adjetivo e locução adjetiva. Apenas isso. Por isso, por hoje é só na nossa aula. Um abraço, uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.